Então tá, basicamente quando a gente chega nesse ponto, nós encerramos a macro etapa de processamento. Nós tínhamos o pré-processamento, que era tratar dos dados, gerar, organizar, visualizar, testar os dados, ver se eles são coerentes, compatíveis, etc. Depois o processamento, que vai basicamente até o ponto em que você tem conhecido o vetor completo de deslocamentos nodais da estrutura inteira. E aí nós podemos ir para o pós-processamento, que é onde geralmente a gente vai buscar os valores de interesse. Então, o primeiro deles, que é o mais fácil, justamente é identificar as reações. As reações, a gente volta ao sistema original, que nós tínhamos decomposto aqui o vetor força nodal, na parte conhecida e nas incógnitas, as reações. Quando a gente escreveu isso aqui a primeira vez, nós tínhamos incógnitas aqui e aqui, misturadas. Quando a gente chega nessa etapa do pós-processamento, esse vetor aqui é completamente conhecido, já determinado. Então a gente usa a mesma equação, só que agora apenas esse vetor aqui é incógnito. Então você isola isso aqui no sistema e você vai ter que o vetor reação é KU menos as forças conhecidas. E pronto, isso aí é feito de forma automatizada. Uma rotinazinha vai e faz isso. Nesse caso aqui, as coisas estão colocadas de forma aberta, e aí você chega nesses valores aqui de reações. É claro que você não precisa guardar a matriz original inteira. Lembra que a área de memória onde ela estava, ela já foi, digamos, contaminada. Já foi modificada, já não contém mais a matriz original. O que você faz normalmente é guardar só as linhas que você vai zerar. Então, antes de você zerar aqui, por exemplo, antes de zerar essa linha aqui, você guarda ela primeiro. Aí você guarda essa e zera, etc. Tá? De tal maneira que, na realidade, quando você vai fazer isso aqui, você não faz isso dessa maneira. Você faz de uma maneira um tanto mais detalhada para otimizar o processamento. Nesse ponto aqui, eu quero voltar aqui um pouco para falar, enfatizar a vocês um aspecto que é crucial em qualquer método numérico de grande porte, como elementos finitos ou diferenças finitas, principalmente. Então, muita coisa que você aprende em álgebra, desde aquela álgebra lá do ensino médio, disciplinas de álgebra que vocês veem no básico da graduação, etc., que você fica tratando das propriedades, você faz cálculos com matrizinhas 2x2, 3x3, etc. Muita coisa daquela não é que ela deixa de valer para uma matriz de ordem 1 milhão. Acontece que se torna computacionalmente inviável, do ponto de vista de tempo computacional. Certo? Existe esse aspecto prático. Por exemplo, existe uma coisa que todo mundo aprende, né? Inverter matriz. Aprende, depois esquece, mas você sabe que existe, que dá para inverter, etc. O que eu digo para vocês é o seguinte, em elementos finitos e qualquer outro método numérico de problema de grande porte, não existe inversão de matriz. Proibido. Tem uma lei universal que proíbe isso aí. Tá? O que é feito, por isso que eu falei várias vezes, nós não vamos inverter essa matriz aqui e multiplicar a inversa por f, e aí chegar no U. Não, isso aqui é proibido por lei. Isso aqui, se vocês fizerem na lista de exercício, eu vou considerar como errado. Correto? E por que isso? Por causa do número de operações. O tempo de processamento é associado ao número de operações de ponto flutuante. Um método desse tipo, elementos finitos, vocês viram, tem muitas etapas, desde o começo até o fim. No entanto, o centro, a etapa que é responsável por quase todo o tempo de processamento, é a etapa da solução do sistema, disso aqui, que seja Gauss ou gradientes conjugados. Então, essa etapa de resolver o sistema é que vai dizer se você vai ter a sua resposta do programa em 3 segundos, em 3 minutos, em 3 horas, em 3 dias, em 3 meses de processamento, ou em 3 anos, ou em 300 anos, ou em 3.000 anos. Tá?
dependendo da ordem do sistema e dependendo de como que foi a arquitetura do programa e tudo mais. Não é difícil. Existe o número de operações necessárias para você fazer uma fatoração de Gauss de uma matriz é uma quantidade de operações perfeitamente conhecida, e é conhecida, isso aí. E o que acontece? O número de operações para inverter é muito maior do que o número de operações necessárias para fatorar. Lembra que você, na solução de Gauss, você não inverte, você faz aquela fatoração que triangulariza um dos lados, por exemplo, abaixo da diagonal, e depois você faz aquelas duas etapas seguintes, que é substituição retroativa e progressiva. Vocês todos têm memória do que eu estou falando, pelo menos dos nomes das coisas? Triangularização, substituição retroativa, substituição progressiva. Tá. Esse conjunto aí dá um número de operações que é grande, porém é muito menor do que o número necessário para inverter e depois multiplicar a inversa pelo vetor. Então, por isso é que ninguém faz isso em elementos finitos. Então, em elementos finitos, a sua grande preocupação é sempre em produzir situações, algoritmos, de formas de armazenamento que reduzam o número de operações, no fim das contas. Então, sobre isso, existem alguns outros aspectos, a gente pode aproveitar e comentar agora. Então, por exemplo, se você sabe que a matriz global, ela é sempre simétrica, então, a primeira coisa, você não armazena a matriz quadrada. Você não cria uma área quadrada de memória e armazena todos os termos dessa matriz aqui, 500.000 por 500.000. Não. Você armazena só os termos, não os termos, por exemplo, que estejam acima da diagonal. Só, digamos, o triângulo superior. Isso aí é armazenado em um vetor único. A primeira coluna, depois vem os termos da segunda coluna, os termos da terceira coluna, assim por diante. É o chamado armazenamento triangular, ou superior ou inferior. Existem alguns outros aspectos, por exemplo, que não comentamos ainda, mas as matrizes de elementos finitos globais típicas, elas são o que se chamam matrizes esparsas, muito esparsas na realidade. Significa que elas contêm uma quantidade muito grande de zeros. Uma característica também é que sempre a diagonal é não nula e sempre positiva. Os termos da diagonal são sempre positivos. Não são nulos nem são negativos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que são muitos zeros. Então, as formas mais eficientes de armazenar essa matriz consistem em armazenar apenas os termos que estão nulos, um embaixo do outro, no vetor completo. E aí você vai ter um outro vetor de controle para saber quem é quem, onde que esse termo aqui deveria estar na matriz aqui, qual é o termo IJ daquele termo que está no vetor. E aí você tem duas consequências. Uma, que você reduz o tamanho de área de armazenamento, o que hoje em dia não é tão grave. Hoje, com o tamanho dos HDs, etc., da memória RAM, isso aí, houve uma época que isso aí era aliás, houve uma época não, desde que começou computadores, a memória RAM e a memória em fita, o disco, o que for, sempre foi muito pequena. Eu não sei se vocês lembram, vamos contar uma anedota que já está quase ficando velha. Vocês lembram, não lembro talvez, né? Mais ou menos na época que vocês nasceram, no tempo do ano 2000. Vocês ouviram falar no bug do milênio? Praticamente era o medo do apocalipse. Não sei se vocês sabem de onde que surgiu aquilo, né? Quando chegou ali faltando uns 4 anos, o pessoal começou a perceber que todos os sistemas de dados do mundo, sistemas bancários, sistemas de receitas, sistemas de qualquer espécie que você imagina, tinham sido construídos em programas ainda nos anos 60, em que a escassez de área de memória dos computadores era enorme, e o programador ele tinha que armazenar a menor quantidade possível de informação. Então, por exemplo, o ano, em todos os lugares, era só os 2 últimos dígitos. Então, era ano 62, então a pessoa nasceu em 05 do 08 de 89. Então, o ano era marcado só
por 2 disso, não por 4. Então, ficavam as incógnitas no mundo todo, o que aconteceria com esses sistemas quando o relógio virasse meia-noite de 1999 para o ano 2000. Então, poderia acontecer de que alguém passaria a ter 100 anos de idade, ou 0 anos de idade, ou poderia, na verdade, seria o caos total, né? Então, gastaram os últimos 3 anos, no mundo todo, reescrevendo não, revisando linha por linha, de todos os códigos que tinham sido milhões e milhões de linhas de código que tinham sido desenvolvidos, procurando os lugares onde tinha datas de ano e colocando 4 dígitos. Aí que começou esse sistema que você tem hoje, em que você coloca 2 e 4 dígitos para dia, mês e ano, né? Então é só para lembrar como era escasso as memórias até pouco tempo atrás. Isso, claro, se refletia nos programas de elementos finitos. De uns 10 anos para cá, isso aí mais ou menos diminuiu bastante essa dificuldade. Porém, a dificuldade do tempo de processamento, apesar de que, claro, foram ficando mais rápidos, mas continua e provavelmente vai continuar durante muito tempo. Então, o que acontece? Quando você escolhe uma outra forma de armazenamento dos dados da matriz, que seja a maneira mais banal, que é armazenamento em triângulo, depois tem outras que são em banda, outras que são em skyline, e outras e essa que é a mais sofisticada, que é em chamado armazenamento esparso. Então, essas formas de armazenamento, elas não representam apenas vantagem em economia da área de memória de armazenamento. O solver, o pacote de resolução do sistema algébrico de Gauss, por exemplo, ele tem que ser reescrito coerentemente com a forma de armazenamento. E eles são escritos de tal maneira que eles conseguem reduzir o número de operações ali. Vou dar só um exemplo mais fácil de enxergar. Digamos que você tem essa matriz que fosse cheia. O que você faz no método de fatoração de Gauss? Você vai fazendo aquelas operações, soma uma linha com a outra, para zerar esse termo aqui. Depois você pega isso aqui e soma com essa linha para zerar esse termo, e você vai zerando todos os termos da primeira coluna. Depois você vai zerando os termos da segunda coluna, etc. Por exemplo, se você sabe que abaixo desse termo aqui, por exemplo, já abaixo disso aqui, esses termos já são nulos, então você já constrói sua rotina já prevendo de não operar sobre esses termos. Então você economiza número de operações. Estou fazendo todos esses comentários para vocês saberem que isso é uma ciência por si. Tá? Solver, para resolver sistema algébrico de grande porte, isso é uma ciência computacional e de álgebra, correto? Então é o grande alerta. O ponto central de tempo de processamento é o tamanho dessa matriz e a maneira como vai ser feito para resolver. Então, obviamente, inverter está fora de cogitação, certo? Bom, vamos continuar aqui. Nós tínhamos já passado pela primeira fase do pós-processamento, que era o cálculo de reações, então bastante simples, e vamos para os esforços, e principalmente tensões. As tensões, deformações e esforços vão ser calculados para cada elemento. Então, a primeira etapa que se tem, nós vamos ter, digamos, uma rotina mestre, que vai ter um loop, que vai percorrer elemento por elemento. Então, ele vai passar pelo elemento 1, e vai fazer o processamento todo, pós-processamento dele. Depois vai para o elemento 2, e vai fazer o pós-processamento dele. E assim por diante. Então, qual é a primeira coisa que tem? A rotina vai trabalhar com o elemento, digamos, o elemento 2. Vamos dizer que estejamos no elemento 2. A primeira coisa que ela faz, ela vai lá nos dados e vai descobrir quais são os nós, a matriz de conectividade dos elementos, vai descobrir quais são os nós globais do elemento 2, o nó I e o J. Ele vai descobrir que
são os nós, no nosso exemplo aqui, os nós 2 e 3. Aí ela vai, nesse vetor global aqui, que tem todos os nós da estrutura, e vai capturar os deslocamentos dos nós daquele elemento. E vai jogar isso aqui num outro vetorzinho, aqui. Então você vai ter um vetor de deslocamentos nodais só dos nós daquele elemento. Então você vai fazer isso aqui para cada um dos elementos. Lembrando agora que esses valores aqui são deslocamentos nas direções globais do elemento. Então nós não podemos calcular a tensão ou deformação, coisa alguma, diretamente com isso. Só para a gente voltar para aquela figura. Onde? Aqui. Tá? Então nós temos o sistema global. Então o que nós temos aqui, esse vetor, ele vai me dar essas componentes de deslocamento do elemento que eu estou processando, só que essas componentes estão nas direções globais. O que eu quero? O que eu vou precisar fazer? Vou ter que converter esse vetor aqui para as direções locais, componente axial e transversal, do nó 1 e do nó 2 daquele elemento que eu estou tratando. Tá? Então agora nós vamos reutilizar as equações que nós já tínhamos usado antes. Quando a gente estava deduzindo o método, nós vamos usar de novo, só que agora no sentido contrário. Então vamos rotacionar isso aqui. O que nós vamos precisar? Da matriz de rotação de cada elemento, que eu não tenho ela aqui. Mas, por exemplo, eu vou precisar do ângulo, esse ângulo aqui de cada elemento. Para o nosso exemplo, os 3 ângulos estão colocados nessa figura aqui. Então, o ângulo para o elemento 1 é 0, para o elemento 2, 120, para o elemento 3, é 60. Isso aí vai me dar a matriz de rotação de cada elemento. Elemento 1, elemento 2. Então, eu vou ter aqui aquela expressão de rotação de componentes cartesianos, aquela mesma que a gente já usou quando a gente estava rotacionando a matriz de rigidez. Então, por exemplo, para o elemento 1, eu vou ter a rotação das componentes globais do nó 1, essa matriz de identidade. Isso vai me dar o deslocamento do nó 1 nas direções locais. Mesma coisa para o nó 2. Para o elemento 2, eu terei o deslocamento global do nó 2 em componentes nas direções locais. Aqui a matrizinha de rotação do elemento 2. Aqui e aqui, copiado, né? São iguais. Você vê, por exemplo, vamos pegar aqui do elemento 2, que fica mais fácil da gente enxergar alguma coisa. Observa, o 2 é o valor global, né? Está na direção global. Esse nó aqui, ele andou para lá. O V2 foi 0, até porque tem um vínculo aqui, tem um apoio que impede esse deslocamento vertical. Então esse nó, realmente, ele se moveu para cá. Agora, esse movimento para cá, quais são as componentes dele nesse sistema local desse elemento, onde o x barra está para cá e o y barra está para cá? Vai ser esses valores aqui, o resultado desse produto aqui, vezes isso. Vai lhe dar o deslocamento no nó 2, que dá para ver que vai ser um número negativo aqui, tanto em U barra quanto em V barra. Por que negativo? Porque o x barra é positivo para lá, não é isso? Mas a componente desse vetor nessa orientação está para cá. Então vai ser negativo em x barra e negativo em y, porque o y barra é um eixo que aponta para cá. Então essa componente aqui vai ser nesse sentido aqui. Por isso é que aparecem esses negativos aqui. Então é tudo coerente. O nó 3 está fixo, o deslocamento é 0 em qualquer sistema, né? Então ele, no sistema local também é 0. Com isso, a gente pode passar para o cálculo das deformações e tensões, por exemplo, no elemento 2. O que nós vamos copiar aqui do elemento 2, que é isso aqui, né? Que é o substrato da coisa, são as componentes de deslocamento dos 2 nós do elemento 2, as direções locais. O que é a deformação no elemento 2? Axial. Basicamente a variação do comprimento, né, desse elemento. É o deslocamento axial do nó 3 menos o deslocamento axial do nó 2, dividido pelo comprimento do elemento. Correto?
Então, basta a gente pegar aqui os valores que a gente acabou de calcular. Aqui. Você vê que para esse cálculo nosso aqui, não interessa o deslocamento transversal. Não importa que esse nó ele tenha tido algum deslocamento transversal a ele, a barra. Isso aí, do ponto de vista desse elemento, não está associado a nenhum tipo de deformação ou tensão. Só a parcela que é axial desse deslocamento aqui, horizontal, só a parcela axial que vai gerar um alongamento desse elemento. Então, se a gente subtrai o 3 menos o 2, vai dar isso aqui, inclusive que é um valor positivo, como se espera, né? Quando você aplica essa força aqui, essa barra aqui vai se alongar. Você tendo a deformação, então, o problema uniaxial é banal, você multiplica aqui, você vai ter a tensão. Se você quiser, por algum motivo, você calcula também o esforço normal. Pronto, está feito. Isso aí você vai fazer em cada elemento da estrutura.